Queridos, nós estamos na nossa série de mensagens. Eu quero falar com você. Essa série também vai para o YouTube. Você que está assistindo essa mensagem aí na sua casa, seja abençoado nesse dia. Estamos aqui em Boston, no sul de Boston, no Cape Cod, com algumas das pessoas mais especiais que eu tenho conhecido aqui nesse tempo. E essa mensagem também é para abençoar a sua vida nesse dia. E o nosso tema nós estamos tendo uma série de mensagens que está falando sobre a fé, sobre estarmos mais fortes na fé. Diga quem está ao seu lado: você precisa estar mais forte na fé. Você precisa estar mais forte. Por mais que você já está forte na fé, não, pastor, eu estou forte na fé, dá para ficar um pouquinho mais, amém? Não tem aquele que vai para a academia e que faz exercício lá, então ele está forte, mas se ele for no outro dia, ele consegue ficar um pouquinho mais forte, amém? Vamos ficar mais fortes na fé. E hoje eu quero falar com você sobre o segundo tema da nossa série de mensagens, que é a fé que nos faz crescer em maturidade. Semana passada nós falamos da fé que nos faz crescer em integridade. Integridade significa ser por inteiro, ser verdadeiro, sem pedacinhos, sem falhas, sem sujeira, sem, coisas que podem quebrar o vaso. Nós falamos aqui, demos o exemplo de um vaso. Quando o vaso, se ele tiver uma pedrinha, se essa xícara aqui, quando ela foi feita, se ela tiver uma impureza aqui, você pode esfarelar ela com a mão, porque ela perde a integridade dela, né? Assim nós precisamos ser íntegros para poder viver a fé, para poder viver uma vida plena, para estar melhor em tudo, em todo o tempo. Ser mais forte na fé significa que nós precisamos subir um nível, dar um passo a mais, estar prontos para receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que a resposta é sim. Quantos querem ser melhores? Amém? Todos nós queremos ser melhores, porque isso foi o que Deus colocou em nosso DNA. Melhores pais, melhores mães, filhos, professores, pastores, trabalhadores, chefes, empregados. Todos nós queremos ser melhores, e nós precisamos ser melhores em nossa fé. Nós precisamos ser melhores em nosso relacionamento com Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos 4, 20 e 21, diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Alguma versão diz fortalecido na fé. Foi fortalecido na fé. Quando? Ele deu glória a Deus, dando glória a Deus. Paulo aqui estava dando um ensinamento. Ele tinha escrito essa carta para a igreja de Roma, e ele estava mostrando, falando, ensinando as necessidades que a igreja precisava, o que ela precisava mudar, quais eram as necessidades, de mudança, de transformação. Nós vemos que Roma era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que já tinha ruas, as pessoas, carruagens já passavam, era uma cidade organizada. Acredita-se que a população de Roma nessa época era entre 1 milhão e 2 milhões, era quase que uma Nova York, né? Era uma metrópole, e ali tinha muita gente, muita confusão, muito pecado, a sociedade estava perdida, muitos e muitos deuses inseridos no meio daquele povo, né? As pessoas ali com fé em tantas outras coisas. E Paulo agora vem com uma verdade. Paulo vem agora com uma carta edificando, lembrando, acordando a igreja, dizendo: olha, nós precisamos seguir esse caminho aqui. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus das nossas vidas. E ele dá então um exemplo clássico, que ele fala sobre Abraão, que é o pai da fé. E quando ele fala agora sobre a fé, sobre Abraão, ele estava escrevendo, ele disse que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé. Diga comigo: fortalecido na fé, fortificado na fé. Mesmo quando ele estava passando por momentos em que ele não via mudança. A promessa era que ele seria pai de muitas nações. Olha os papais aí. Ele seria pai de muitas
multidões. A resolução dele foi daquele ano ser pai de multidões, e final do ano não aconteceu. No segundo ano, ser pai de multidões, e depois não aconteceu. Anos se passaram e aquilo demorou, mas a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé porque a resposta não veio. Ele não enfraqueceu na fé porque as coisas não aconteceram no tempo dele, mas que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você quer se fortalecer na fé? Você quer ser mais forte na fé? Você precisa ter maturidade. Primeiro, diga comigo: integridade. Segundo, maturidade. O que é ser maduro na fé? Todos nós, queridos, estamos com sonhos que parecem às vezes ser grandes demais. Quantos aqui tem um sonho que parece ser grande demais assim, demorando muito tempo? Glória a Deus. Você tem que sonhar mesmo, sonhos grandes, mas ele demora para acontecer. Ele não acontece no tempo que você esperava. A resposta parece que está totalmente ao contrário. Quem sabe alguns obstáculos aparecem na frente, obstáculos que parecem insuperáveis. Nos últimos 2 anos, eu passei por momentos aqui, alguns irmãos sabem, né? Estavam mais perto aqui da questão da construção. Eu me vi aqui como um pastor que estava com esse projeto da igreja, nós estávamos com tanta coisa para fazer, e alguns problemas, algumas coisas que apareciam a nós, pareciam insuperáveis. Eu disse: não, isso aqui não é para a gente, passa para outra pessoa, alguém consegue. Sabe, a gente se sente impotente na frente da situação. Sabe, talvez alguém foi no médico, recebeu um relatório médico, né, um diagnóstico de uma enfermidade, de uma doença, e de repente aquilo abalou a fé, abalou o pensamento, abalou as emoções. A pessoa ficou estremecida, ficou sentada à beira do caminho. Tantas coisas nós podemos, sabe, às vezes ver os relacionamentos em crise, em problema, abalam a fé. Quando vem um problema, quando vem uma palavra, quando vem uma situação, essa situação, se nós não formos maduros na fé, ela pode abalar a nossa fé. Quem sabe os filhos saíram do caminho, os filhos estão perdidos, né? Não tem mais um contato, às vezes até rompe relacionamento com os pais, e a gente pensa, isso está tão longe de acontecer, é tão difícil pensar sobre isso, é fácil desanimar. Você estava com um plano, de repente não aconteceu no tempo. Você estava pensando que seria daquela forma, de repente não aconteceu daquela forma, e aí você enfraquece. Mas nós vemos que Abraão, ele se fortalecia mesmo glorificando a Deus. Olha, não aconteceu esse ano. Ele poderia sair murmurando, ele poderia sair reclamando, ele poderia dizer mais um ano que não aconteceu, mas ele olhava para as estrelas do céu, para a areia do mar, e dizia: glória a Deus pela promessa, glória a Deus por aquilo que está por vir. Quantos podem dizer glória a Deus aqui? Glória a Deus. Quando você reconhece, você tem uma conexão maior com o Senhor. Nós buscamos em primeiro o reino dele, as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero falar com você rapidamente sobre alguns níveis de fé, daquilo que nós acreditamos, porque não é que Deus, queridos, agora o poder de Deus, bem na minha hora, acabou o poder de Deus. Bem na hora que eu ia ser promovido, bem na hora que as coisas iam acontecer na minha vida, acabou o poder de Deus? Não, Deus tem todo o poder. Diga comigo: Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Mas o que nós precisamos é demonstrar fé, é demonstrar que nós acreditamos, independente das circunstâncias, das situações, dos momentos, dos reveses, dos atrasos, dos nãos. Nós precisamos continuar seguindo em frente, olhando para frente, olhando para o alvo, olhando para Jesus. Mateus 8, 23 e 27. Quando os discípulos estavam no barco, eles entraram no barco, e eis que no mar levantou uma grande tempestade, ondas altas. Você conhece essa história?
Vamos ler juntos? E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Veja esse versículo 26. Os discípulos então estavam ali, eles já tinham visto Jesus fazer milagres, eles estavam caminhando com Jesus todos os dias, já tinham experiência de caminhar com Jesus, já tinham a verdade de Jesus. Mas veja que mesmo caminhando com Jesus, mesmo já tendo experiência de ver os milagres, começou uma tempestade, levantou umas ondas, veio um vento, e aí eles começaram a olhar um para o outro e dizer: eu estou um pouco apavorado. E o outro disse: eu mais do que você. Então vamos acordar o mestre. Eles acordaram Jesus. Diz: olha, se você não acordar e fizer algo, nós vamos perecer. Veja que Jesus aqui, isso é importante para Deus. Isso é importante para Deus. Nós vamos ver nas histórias aqui bíblicas, Jesus demonstra o nível de fé deles. Qual era o nível de fé deles? Diga: homens de pequena fé. Então, o nível de fé deles, e cada um de nós aqui tem um nível diferente. Não importa se você já viveu com Jesus, não importa se você já conhece os milagres, mas você pode estar no barco com Jesus, e o nível de fé vai depender de você. Deus tem todo o poder, agora a fé de cada um é diferente. Ele precisa da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Ele precisa que você acredite. Então veja que ele disse àqueles homens: vocês são homens de pequena fé, o nível de vocês está muito baixo. Veja, queridos, o que a gente aprende é que Jesus estava mostrando aos seus discípulos, mesmo depois de terem visto os seus milagres, eles ainda tinham pouca fé. E às vezes nós somos como os discípulos, vemos os milagres acontecerem, já aconteceu conosco, já aconteceu em nossa família, o nosso amigo, nós conhecemos alguém, nós mesmos experimentamos por isso, mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós duvidamos quando nós estamos enfrentando as tempestades da vida. Eu não quero julgar ninguém, é o Senhor que está falando ao nosso coração, mas eu digo que nós todos precisamos elevar o nosso nível de fé. Quantos podem dizer amém? A segunda história, no Antigo Testamento, fala sobre a visão de Ezequiel e o vale de ossos secos. Veja Ezequiel 37, fala sobre como Deus, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio deles, no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? O que tem ali? Uma pergunta, uma interrogação. Deus estava perguntando a Ezequiel, fazendo uma pergunta assim: qual é o seu nível de fé? Veja como isso é importante para Deus, o nível de fé. Deus agora estava perguntando: poderão viver estes ossos? Você tem fé que esses ossos se movam? Você tem fé que esses ossos que estão aqui secos, separados, cada um em um lugar, estão aqui desordenados, parece que não tem função nenhuma, você tem fé que isso possa acontecer? E eu disse: Senhor Jeová, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra
do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Queridos, há um nível de fé aonde nós precisamos declarar com as nossas próprias palavras. Quando você tem uma fé pequena, quando você tem uma fé no primeiro estágio, você não tem fé para falar para a montanha, você não tem fé para falar para o problema, você fica em um estado até mesmo de se esconder, de fugir, de querer ir para debaixo da cama. E aí a esposa vai dizer: o que você está fazendo aí? Mas o nosso nível de fé não é esse. Veja que Deus agora primeiro ele chama Ezequiel e diz: você tem fé, então agora você profetiza. As nossas palavras, Provérbios diz que da nossa boca podem sair vida ou morte. Nós vamos nos alimentar daquilo que nós amamos, daquilo que nós estamos falando. Sobre o que você tem falado sobre o seu futuro, o que você tem falado sobre os seus filhos, o que você tem falado sobre o seu trabalho, o que você tem falado da sua saúde. Ah, pastor, eu estou indo de mal a pior. Olha, esse ano ainda não veio aquela gripe que vem todo ano. Sabe, tem gente que espera já, não, porque passa o pólen ali, o pólen, né? Passa, dá 2 semanas depois, a gripe vem. Eu estou esperando, ainda não veio, não sei, esse ano eu estou me saindo. Está com saudade, está dizendo, está declarando: olha, eu não sei, eu acho que a minha família não tem mais jeito. Olha, eu acho que o meu trabalho está de mal a pior. Está difícil arrumar gente competente, está difícil arrumar trabalho. Trabalho até tem, mas gente que está junto. Olha como a gente está profetizando morte, olha como a gente está profetizando para o lado ruim, olha como a gente está, criando o nosso futuro, profetizando, porque você pode profetizar para o bem, ou maldição, ou para o mal. Aqui agora Deus estava dizendo assim: diga a esses ossos, né? Eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E é Deus quem faz entrar vida nos nossos sonhos. Então nós vimos o primeiro nível de fé dos discípulos, que era pouca fé. Agora a gente já vê Ezequiel, um homem de fé, um homem que obedeceu a voz de Deus e que está agora profetizando, porque ele acreditou naquilo que estava no seu coração. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém?